Dia 31 do 1. Não tem rombo, diz ministra sob déficit das estatais brasileiras. 1 de fevereiro, ou seja, de um dia para o outro. Em grave crise, Correios deixam de entregar correspondências. Correio, que é uma estatal. Em muitos países, isso seria inacreditável, mas no Brasil é bem fácil de acreditar nisso aqui, né? Ainda assim, como eu não gosto de ser injusto e tudo hoje no Brasil tá virando fake news, vamos conferir aqui, vamos dar o benefício da dúvida. Pesquisei essa mesma frase aqui no Google e revista Valor Econômico, não tem rombo, diz Esther após déficit de 8 bilhões das estatais em 2024. Jornal Metrópolis, Jornal Poder 360, Revista Veja, Jornal O Sul, Gazeta do Povo e Fomone. Todos esses jornais falando a mesma coisa. E aqui também a gente pode ver, na própria Revista Veja também, a notícia falando que em grave crise os Correios deixaram de entregar correspondências, estão deixando de entregar, na verdade. Fafai, por que você tá falando sobre isso? Cara, eu não posso ficar quieto em relação a essa história, principalmente porque essa história tem uma relação muito grande com a importação brasileira e o destino que ela teve em relação às taxas. Como assim, cara? Essa moça aqui é a Esther Dweck, eu não sei falar muito bem o sobrenome dela, tá? Mas se você fizer uma pequena pesquisa simples no Google, vai ver que ela é ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Brasil. Bom, além das informações aqui do Google, se a gente der uma olhada em outra matéria, por exemplo, da CNN publicada no dia 7 de 9 de 2024, diz que ela é professora, economista e é integrante do quadro técnico do PT, e ela se tornou ministra interina dos Direitos Humanos após o Silvio Almeida, esse rapaz que o Lula nomeou como ministro dos Direitos Humanos, ser afastado do cargo dos direitos humanos porque ele foi acusado de assédio sexual contra as mulheres, né? Então, um cara que, querendo ou não, estava representando o Brasil inteiro, cara, na relação de direitos humanos, que inclui o direito da mulher, que inclui o direito dos homens, o direito das crianças, dos idosos, de todo mundo, foi afastado do cargo por conta de denúncias de assédio sexual, né? Já começou, é uma piada atrás da outra, o nosso Brasil, né? E agora a Esther, que é uma economista, que é uma ministra do nosso país, fez uma alegação que você pode ver em qualquer matéria jornalística pesquisando no Google, assim como eu mostrei para vocês agora, de que não há um rombo de 8 bilhões de reais em relação às estatais brasileiras, né, que são as empresas controladas pelo governo. E que basicamente esse déficit que a gente está chamando de rombo, né, seria basicamente proveniente de um dinheiro que as estatais estão reinvestindo. Então, basicamente, esse dinheiro aí do rombo seria um dinheiro que as estatais pegou para reinvestir, mas que vai ter retorno nos próximos anos, de maneira com que as estatais tenham um lucro, né, em relação a isso aí. E aí, em questão de pouquíssimo tempo, a gente vê essa notícia aqui, em grave crise, os Correios deixam de entregar correspondências. O que são correspondências? Para quem não sabe aqui, que eu quero deixar bem claro, né? Carta, encomenda via Sedex, PAC, ou seja, basicamente o serviço principal dos Correios, cara. E aqui nessa matéria da Veja, o que a gente tem de informação é que o Correios está deixando de entregar encomendas em alguns estados brasileiros, cometendo irregularidades, principalmente lá em Santa Catarina, na cidade de Chapecó. O mesmo Correio que registrou um rombo de 3,2 bilhões de reais em 2024, quando fecharam as contas. Se a gente for buscar notícias sobre quais estatais brasileiras que registram rombo, na própria página inicial do Google a gente pode ver uma matéria postada pela G1 que o Correios, a Ingepron, a Hemobras, a Casa da Moeda, meu irmão, a Infraero, a Serpro, a Dataprev e a Engea, por exemplo, são empresas que estão registrando rombo aqui no Brasil. Daí eu te pergunto, cara, como é que essas empresas elas estão conseguindo registrar rombo? Via de exemplo, a própria Casa da Moeda, mano. Me explica isso, cara. A empresa que fabrica dinheiro tá registrando prejuízo? Mas de todas essas empresas, segundo as notícias, é como se o Correio estivesse dando um prejuízo aí de 50%, mais ou menos, dessa quantidade de rombo bilionário somado em todas essas empresas. Por que eu tô falando mais ou menos? Porque, por exemplo, a revista Valor Econômico, ela publicou no dia 31 de 1 de 2025 que o rombo é de 8 bilhões nas estatais. Enquanto isso, no mesmo dia, o G1 publicou que é 6,7 bilhões de rombo. Então, pera aí, quem tá certo aqui eu não sei. O fato é que os Correios ele tá registrando aí a maior parte do rombo bilionário em relação às estatais brasileiras.
Mas por que logo o Correios, cara, que presta um serviço essencial para o Brasil, uma empresa que tem muitas vantagens fiscais em relação às outras empresas de entrega, tem registrado esse rombo gigantesco? Todo mundo já sabe há alguns anos que o Correio já não vem muito bem das pernas, por isso sempre houve aquela conversa de privatizar os Correios e tudo mais. Só que no finalzinho de 2023 ali, comecinho de 2024, houve uma queda vertiginosa na questão da importação. Há 2 meses atrás eu publiquei um conteúdo explicando direitinho, cara, a relação da queda da importação, o prejuízo bilionário dos Correios e também qual foi a vantagem econômica registrada até o momento que a taxa nos produtos importados trouxe para o governo. E olha, se você assistiu o conteúdo, você vai ver que pelo menos até aquele momento ali que eu gravei o vídeo, foi uma vantagem assim, idiota, perto do que fizeram com a importação, para aumentar cerca de 3, 4% aqui das vendas do varejo nacional. E aqui, novamente, se repete aquela mesma velha história. Quando estavam discutindo sobre taxar as compras dos importados, a primeira-dama do Brasil disse claramente que a taxação é para as empresas e não seria para um consumidor, no Twitter, aqui em resposta à revista Choquei. E essa mesma fala foi repetida pelo ministro da Economia, o Haddad, que o pessoal chama de Taxad já, e ele disse claramente, né, que não repassar a taxação ao consumidor seria um compromisso das empresas. E hoje, se você quiser, você pode entrar lá no site da Shein para você ver, vai comprar uma brusinha que vem direto da China, se ela passar dos $50, você vai pagar 92% de taxa sobre o valor daquele produto, a taxa que vai vir embutida no ato da compra. E se você tiver algum problema e não receber aquele produto, ele ficar agarrado na alfândega, por mais que a Shein devolva o dinheiro do seu produto que você comprou, o governo não devolve a taxa que você pagou. Um roubo descarado. E enquanto isso, as compras abaixo de $50, que tinham ficado isentas de taxa por algum tempo, agora tem uma cobrança média de 44%, 45% de taxa na hora que você vai comprar. Isso é porque a taxa era só para as empresas. E agora, mesmo com as estatais fechando no ano de 2024 com um déficit bilionário, que pode acabar saindo do seu bolso, não tem rombo nas estatais. Assim como disseram que não iam tentar taxar o Pix, mas a gente não é otário mais, a gente tá calejado. Assim como disseram que você ia comer picanha todo dia. Eu preciso te falar mais o que, cara? Compartilhe esse conteúdo para mostrar a verdade pro povo, porque a verdade tem que ser dita e alguma coisa tem que ser feita para isso acabar no nosso país. No mais, eu vou ficando por aqui, a sua inscrição é fundamental, porque vocês sabem que mexer com esse tema é complicado e eu preciso do apoio de quem concorda com o que eu falo, ou pelo menos quem quer escutar, né, sendo neutro. Tamo junto, valeu, até mais.